Olá, pessoal! Hoje eu quero falar com vocês sobre ansiedade. O que é ansiedade? Por que é tão difícil para nós captarmos a que a nossa ansiedade está associada e, através disso, falar então da importância da medicação, a importância da psicoterapia, qual a diferença entre esses dois tratamentos, tá? Para que nós possamos então falar dos 5 tipos de ansiedade e depois então como que ela aparece em alguns transtornos psiquiátricos. Se você quer entender um pouquinho mais sobre ansiedade, assista esse vídeo, fica aí comigo mais um pouco. Então vamos lá, pessoal. É preciso dizer então que o que é a ansiedade, né? A ansiedade é uma intuição, é uma expectativa de futuro que gera uma afetividade. A afetividade, ela é a junção de uma experiência emocional com uma ideia. Quando se juntam essas duas coisas, então nós formamos uma afetividade, tá bom? É igual quando você está toda ansiosa porque você está esperando uma viagem tua que está programada. Ou do ponto de vista negativo também, quando você está tendo um sentimento de apreensão, porque você faz a ideia de que lá naquele exame que você fez, o resultado que vai vir de lá não é muito positivo para você. Tá? Então seria a mesma coisa. Nós podemos dizer também que ao longo da vida, todo ser humano ele tem alguns tipos de ansiedade. A psicanálise elenca 5 tipos de ansiedade ou 5 tipos de angústia, né, que eu vou falar com vocês mais para frente sobre cada uma delas. Ok? O mais importante é você saber que ao longo da existência, até nós nos tornarmos adultos, nós passamos por algumas ansiedades que são típicas do desenvolvimento. Ok? A grande questão é que na ansiedade psicopatológica, o que ocorre é uma quebra do afeto. Nós temos a experiência da ansiedade, né? Alteração cardíaca, alteração da respiração, aquele nó na garganta. No entanto, nós não temos a ideia a qual essa ansiedade está associada. E por que isso acontece? Então, a psicanálise ela se debruçou sobre isso e ela percebeu então que na nossa base, na nossa inconsciência, nós temos desejos, nós temos uma intuição sobre o nosso desejo. Tá? Esse desejo ele pode ser sexual ou ele pode ser agressivo, tá? Mas que de uma forma ou de outra ele é proibido para nós. Ou por uma questão social, ou por uma questão psíquica mesmo apenas, né? Mas é proibido para nós. Tá? Diante disso, nós temos dentro de nós então uma intuição de punição. Né? Existe uma expectativa sobre a consequência da realização do nosso desejo. Tá? Como consequência disso, o nosso psiquismo forma um conjunto de mecanismos de defesa que vão buscar reprimir essa ansiedade e esse conteúdo lá na profundeza e vai ter isso como consequência que nós vamos ter uma forma específica da nossa consciência funcionar e também do nosso comportamento no dia a dia, tá bom? Mas aí, se você não tem, por exemplo, nenhum quadro crônico de ansiedade, provavelmente em algum momento da sua vida você passou por uma situação de estresse muito forte. Essa situação de estresse pode ser a perda de alguém, pode ser um acidente, pode ser um ambiente de trabalho muito danoso à saúde mental, pode ser uma mudança no momento de vida, era solteiro, casou, né? Se aposentou ou coisas do tipo, algum tipo de mudança muito importante ocorre na vida que te põe numa situação de estresse e essa situação de estresse rompe então o mecanismo de defesa e permite que a ansiedade, então, que a sensação de ansiedade chegue à superfície, chegue à consciência. Tá? É o retorno do reprimido. No entanto, mesmo assim, ainda o afeto dissociado da ideia. Você tem a sensação de ansiedade, mas continua sem saber a que ela se liga. Tá? Então vamos lá, resumindo.
A ansiedade é uma expectativa em relação ao futuro que gera um afeto. E afeto é a junção de uma emoção com uma ideia. Ok? Primeira coisa é isso. Segunda coisa, desejos inconscientes, sexuais ou agressivos, proibidos, uma intuição sobre a realização desse desejo. Segundo, um mecanismo de repressão, de punição em relação à realização desse desejo. Terceiro, os mecanismos de defesa. Quarto, uma situação estressante que rompe o mecanismo de defesa e permite a volta do reprimido em forma da sensação de ansiedade. E quinto, então, a produção do sintoma propriamente dito, desconectado do conteúdo a qual ele representa. Esse conteúdo ele pode aparecer deslocado. Por exemplo, uma ansiedade em relação à alimentação, a pessoa que desconta na comida a sua ansiedade, uma mania de limpeza, um transtorno do pânico, medo ou qualquer outra coisa do tipo. Tá? Isso vai gerar em você. Mas é importante que você entenda que a raiz da ansiedade ela está abaixo da nossa consciência. Muito bem. Diante disso, então, a gente pensa qual que é o papel da psicoterapia e qual é o papel da medicação. Porque a medicação, ela não vai fazer a junção do afeto e da ideia novamente. O afeto, a ideia continuou reprimida. O afeto chegou na superfície. A medicação vai exercer aquela função que os mecanismos de defesa falharam. Ele vai manter o afeto, então, sob controle, tá? Então a medicação vai ter o mesmo resultado dos mecanismos de defesa. Okay? A psicoterapia não. A psicoterapia ela quer devolver ao afeto, ao sentimento, à emoção, a ideia verdadeira que lhe corresponde. Então a psicoterapia vai atrás dessa informação lá no inconsciente para torná-la consciente. Tá? Então, medicação e psicoterapia são complementares. Se nós trabalharmos dentro de um reducionismo biológico, onde a gente só medica as pessoas, elas vão voltar a funcionar como funcionavam antes, vão voltar a funcionar bem. Porém, se perde a oportunidade de haver uma ampliação mental. Né? Se perde a oportunidade de tornar a vida da pessoa mais rica, não só em relação àquele aspecto que ela tinha como ansiedade, mas a toda a configuração dela mental que ela usa para se relacionar com as pessoas na vida, para se relacionar com o trabalho que ela exerce e tudo mais. Tá? Então, a psicoterapia ela tem a chance de transformar a ansiedade primária, a ansiedade sintomática, em uma ansiedade sinal, uma ansiedade que sirva para a pessoa de alerta, que seja ampliação do mundo mental, que seja ampliação das possibilidades da pessoa. Enquanto a medicação vai devolver a funcionalidade, mas exercendo novamente aquilo que o mecanismo de defesa falhou ao exercer, tá certo? Então, nos próximos vídeos eu vou estar falando com vocês sobre esses 5 tipos de ansiedade. Né? Provavelmente você vai se sentir encaixado em uma dessas ansiedades que eu vou falar para vocês, tá bom? Mas o mais importante é que você tenha consciência de que a ansiedade ela tem o seu aspecto normal, né? Porque ela tem uma característica preventiva, ela tem uma característica de nos preocupar com alguma coisa, né? Mas ela também pode ser patológica, porque ela limita a nossa vida, ela nos traz sofrimento. E hoje, a melhor forma de se tratar isso é combinar as duas coisas. Cuidado com o reducionismo biológico, ok? Então, até o próximo vídeo, até as 5 formas da ansiedade.